Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2017. Esta é a nossa aula de número 135 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 413, 414 e 424 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito do trabalho do menor. Neste sentido, diz o artigo 413 que é vedada a prorrogação da jornada do menor. Portanto, a regra prevista no artigo 413 da Consolidação das Leis do Trabalho é que é vedada qualquer prorrogação da jornada do menor. Portanto, o menor deverá cumprir única e exclusivamente a sua jornada máxima de 8 horas diárias de labor. Existem, todavia, no artigo 413, algumas situações que podem ser exceções a esta vedação de prorrogação da jornada do menor. É o caso da situação em que esta jornada pode ser ampliada por mais 2 horas, independentemente de acréscimo salarial, mediante tratado plural de trabalho, desde que o acréscimo de um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite de 44 horas semanais previstos como a jornada máxima pela Constituição da República Federativa do Brasil. Ou outro, legalmente estabelecido, quer dizer, em situações em que a lei prevê jornadas menores para o trabalho do menor que as 44 horas constitucionais, ou mesmo que haja um tratado plural, seja ele convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo do trabalho, estabelecendo limites inferiores ao de 44 horas semanais para o trabalho do menor. Nesse sentido, temos que pode haver a prorrogação da jornada do trabalho do menor por até mais 2 horas, independente de acréscimo salarial. Ele não vai receber nada mais por esse acréscimo de 2 horas na sua jornada, desde que haja um tratado plural de trabalho, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, e desde que o acréscimo de um dia seja compensado pela diminuição em outro. Portanto, ele trabalha, vamos dizer, normalmente 8 horas diárias, que é o estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil para as jornadas dos trabalhadores em geral. Ele poderá trabalhar 10 horas num dia,
se houver um tratado plural de trabalho prevendo esta situação, e desde que essas 2 horas que ele trabalhou a mais, por exemplo, um dia ele trabalha às 10 horas, no outro dia ele vai trabalhar apenas então somente 6, porque o acréscimo de um dia deve ser compensado pela diminuição em outro. Todas essas situações devem observar o limite de 44 horas semanais previsto pela Carta Política de 1988. É importante alertar para o fato de que o artigo 413 da Consolidação das Leis do Trabalho fala em limite de 48 horas semanais, o que já foi proibido pela Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece um limite de jornada máxima de 44 horas semanais. Portanto, não existe aquele limite mais do artigo 413 de 48 horas semanais, e sim deve-se aplicar a situação de 44 horas semanais constitucional. Ou mesmo esse limite pode ser estabelecido em situação inferior por texto de lei que assim o preveja, ou mesmo por convênio plural de trabalho, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho que estabeleça sempre valor inferior a esse. Portanto, não pode um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho estabelecer limites superiores a 44 horas semanais para o trabalho do menor, e sim limites inferiores a esse. Desta maneira, devendo ser respeitada esta mitigação. Outra situação que nos traz de exceção a vedação total de prorrogação da jornada do menor é nos casos em que, excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 horas, com acréscimo salarial de até 50% sobre a hora normal, e desde que o trabalho do menor seja imprescindível. Desta feita, excepcionalmente, quer dizer, não pode ser uma coisa corriqueira, tem que ser uma situação excepcional motivada por força maior, quer dizer, aquelas situações em que não há como impedir que haja uma prorrogação da jornada do menor, devendo esta prorrogação, mesmo que por motivo de força maior, ser aplicada até o máximo de 12 horas diárias. Nesta situação, sim, com acréscimo salarial de até 50% sobre a hora normal, e desde que o trabalho do menor seja imprescindível. Embora o artigo 413 da Consolidação das Leis do Trabalho fale em acréscimo salarial de até 25% sobre a hora normal, já vimos em nossas aulas anteriores que a Constituição da República Federativa do Brasil, ela determina que as horas em regime de sobrejornada, que serão, ao contrário da situação anterior que nós vimos, consideradas como tal, neste caso de força maior, serão enriquecidas com um acréscimo salarial de até 50% sobre a hora normal, e desde que o trabalho do menor seja imprescindível. Aqui também cabe outra observação, que por força de tratado coletivo de trabalho, esse percentual salarial acrescido à sobrejornada do menor, neste caso, pode ser superior a 50%, mas nunca inferior
a esse índice constitucional. Diz ainda o artigo 413 da Consolidação das Leis do Trabalho que aplica-se ao trabalho do menor o disposto nos artigos 375, 376, 378 e 384 da Consolidação das Leis do Trabalho. Ocorre que esta é uma situação em que a reforma trabalhista, trazida a lume pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu a oportunidade de atualizar o texto seletista e retirar do mesmo aquelas situações que já não são mais exigíveis pelo cenário jusoperário brasileiro. É o caso desse parágrafo único do artigo 413 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque a referência que ele faz como sendo aplicáveis ao trabalho do menor os artigos 375, 376, 378 e 384, todos esses artigos seletistas encontram-se revogados. E, portanto, esse parágrafo único do artigo 413 não tem mais validez no âmbito jusoperário brasileiro e deveria ter sido extirpado este parágrafo pela reforma trabalhista de 2017. E não foi. Portanto, essa situação de aplicação desses artigos ao trabalho do menor já não tem razão de ser e não tem como ser aplicável ao ambiente de trabalho do menor. Diz o artigo 414 da Consolidação das Leis do Trabalho que quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho serão totalizadas. Ou seja, quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, nesse sentido, temos a alertar que se trata do trabalho do menor ao mesmo empreendimento empresarial em que se encontra adstrito o seu pacto individual de emprego, e não em empresas diferentes. É para a mesma empresa exercida em mais de um estabelecimento da mesma. Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, ou seja, ele cumpre uma jornada num estabelecimento e cumpre o restante de jornada em outro estabelecimento do mesmo empreendimento empresarial, as horas de trabalho exercidas nesses dois ou mais estabelecimentos serão totalizadas para os fins de apresentar-se a jornada normal de trabalho do empregado menor de 18 anos. E valerá neste sentido a regra da não prorrogação da jornada do trabalho do menor. Por isso, todos os exercícios profissionais que o empregado menor desenvolver em mais de um estabelecimento do mesmo empreendimento empresarial, eles não poderão ultrapassar a jornada máxima de 8 horas diárias previstas pela Constituição da República Federativa do Brasil, a não ser naquelas situações já estudadas no artigo 413 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, vamos dizer que o menor trabalhe 3 horas em um estabelecimento daquela mesma empresa e labore 5 horas em outro estabelecimento.
Então, estas duas jornadas de trabalho para empreendimentos empresariais únicos, mas em estabelecimentos diferentes, serão somadas para fins de estabelecer-se a jornada máxima do menor de 18 anos. Os artigos 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 e 423 da Consolidação das Leis do Trabalho estão revogados e, portanto, dentro daquele princípio que nós estabelecemos como cronograma deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, eles não serão objeto de estudo por nós, já que os mesmos não pertencem mais ao ambiente jusoperário brasileiro. Passamos, pois, para o estudo do artigo 424 da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina que é dever dos responsáveis legais do menor afastá-los dos empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudos, de repouso necessário à sua rigidez física ou prejudiquem a sua formação moral. Portanto, o dever dos responsáveis legais do menor, que podem ser os pais, mães, irmãos ou tutores, avós, tios e outros personagens em que a responsabilidade legal pelo menor seja determinada por ordem judicial, é dever de todas essas pessoas que têm a responsabilidade legal do menor afastá-lo de empregos que diminuam consideravelmente o seu tempo de estudos. Ou seja, precisa ser uma redução considerável do seu tempo destinado aos estudos para que o responsável legal do menor possa afastá-lo do emprego em que ele se encontra subsumido. Se for uma situação que o tempo de estudos seja diminuído de forma tênue, ou seja, meia hora, uma hora, não poderá o responsável legal do menor afastá-lo do emprego, porque esta diminuição não é considerável, segundo o que dimana do texto do artigo 424 da Consolidação das Leis do Trabalho. Precisa que essa profissão, esse exercício profissional do menor, afaste-o de maneira considerável de seus tempos de estudo. A mesma coisa se aplica aos tempos de repouso necessário à sua rigidez física, ou mesmo naqueles serviços que, neste caso, não precisa ser uma situação levada em conta com relação ao tempo do serviço, mas sim ao exercício do próprio, da própria atividade profissional, desde que essa atividade profissional prejudique a sua formação moral. Neste caso, é dever dos responsáveis legais do menor afastá-lo deste tipo de emprego. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 135 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho.
e aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos vocês pela presença nessas nossas aulas e pedir àqueles que ainda não fazem ou não fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de trazer a integridade total para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e também para que nós possamos promover a distribuição do ensinamento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.